Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, vamos para mais uma análise react, dessa vez de Fumetsu no Anatae, episódio número 13. Bora pro anime, mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber novas notificações, além de virar membro do canal com apenas R$3 você acompanha comigo também, Sony Boy, Vanitas e Tanteiwa Mochineiro. Bora pro anime play. Com a morte de Gugu parece que ele adquiriu algo invisível. Ele adquiriu sim, sentimento, expressão do sentimento. Tanto que o narrador, né, ele fala, ele tá mostrando várias sensações. Ele está associando, né, as sensações a expressões. Então o Fushi ele aprendeu nesse caminhar dele, principalmente com o Gugu, apesar do Gugu não ter expressões, ele aprendeu a se expressar, ele aprendeu a expressar os sentimentos que ele está tendo, de maneira bastante natural, porque é assim que funciona mesmo. Bem, essa coisa preta, sim, você é essa coisa preta, narrador. Motivação para chegar mais longe, o nome do episódio. Tá se questionando, coisa que ele não fazia. Ele fala que ele não é, o narrador não é nem pai nem mãe, minha mãe era, e ele não lembra da March, né, porque a lembrança da March foi roubada. E aí, mas também mostra uma outra coisa, ele está levando em consideração o conceito de família, pai e mãe, sem ter o conceito de sangue, de filho de sangue, né? E ter o conceito de relacionamento, pai é quem cria, mãe é quem cria, saca? Nesse sentido. Porque foi o que ele aprendeu com o Gugu, porque o Gugu também não tinha esses laços sanguíneos, né? Pra chamar alguém de irmão, por exemplo. Ele tinha um irmão de sangue, mas, né? Meio que abandonou essa ideia. Então, a gente já vê dois conceitos da cabeça do Fushi. O conceito de sentimento, de questionar os sentimentos e o porquê ele deve continuar a viver. E o conceito de família, não como uma coisa de sangue, mas como uma coisa de relação. Outro conceito que ele agora tem na cabeça é a questão de vida e morte. O porquê continuar se eu vou ficar sozinho? Se o Gugu morreu, por que eu vou continuar? Aí o cara fala, você é a única existência especial desse mundo. Por quê? Porque o Fushi é imortal. O Fushi, como eu já falei algumas vezes, pra mim, ele é um representante do conceito de história. Ele não morre. Ele pode desaparecer, no sentido de ninguém ter acesso à história. Ele pode ter a sua história roubada. Ele pode ter pessoas interessadas em roubar, tirar algo da história, ou seja, roubar algo dele, no caso a March, por exemplo. Mas sempre é possível reaver isso. Como que é possível reaver isso? Através de lembranças de outras pessoas, né? E também através da busca em retomar aquela informação, por exemplo, com provas como arqueologia, entre outras situações. Você caça, você busca trazer para a nossa memória atual algo que aconteceu há muito tempo atrás através de evidências físicas, né? E aí, como o Fushi é esse representante da história, e a história tem uma história triste, por que continuar, né? Por que continuar quando é tudo muito triste? É a maneira de você respeitar a vida daqueles que se foram, né? É uma maneira de você trazer a vida novamente àqueles que se foram, para eles não serem esquecidos, para eles não terem uma segunda morte, a morte real e a morte da lembrança. E os Knockers querem controlar o Fushi, querem controlar a história, né? E aí o Fushi fala, se eu deixar de ser eu, os Knockers vão parar de vir atrás de mim? Não tem por que eles pararem de ir atrás de você. Porque a partir do momento que você existe como conceito, como pessoa, vão sempre achar aquilo que as incomoda e roubar pra ter poder, pra manter o poder, né, também. Então aí o Fushi tenta, mas isso é em vão, né? Ele pode achar que é uma pera, mas ele não é uma pera, né, mas até a escolha dele de virar uma pera já indica uma influência que ele sofreu, né? A escolha dele de virar uma pera é porque ele teve um relacionamento com pessoas que gostavam de pera no passado. Ele não escolheu qualquer coisa, não escolheu a pedra. Por que ele não escolheu a pedra e escolheu a pera? Porque ainda tem alguma coisa dele ali. Então ele ainda não está invisível, por mais que ele tente. Tomar essa forma não significa que você abriu mão de você mesmo. Justamente pelo que eu falei. E aí o cara fala, se os Knockers viessem agora, eles fariam o que eles quisessem com você. Porque é isso. Quando você não protege aquilo que você tem de único, quando você não protege a sua história, as pessoas podem fazer o que elas quiserem com a história. Não ligo pra mais nada. Não ligo pra que vai acontecer nem comigo mesmo. E ele tinha acabado de acusar o narrador de egoísta, porque o narrador tem um plano e o Fushi faz parte desse plano. Aí o Fushi fala assim, não, mas foda-se seu plano. Eu quero que você foda seu plano. Tô nem aí pra mais porra nenhuma. Só que o Fushi, ele não entende
Ele não tem escolha, ele já está vivo, ele já está interagindo. Já tem pessoas querendo matá-lo, tem pessoas querendo eliminá-lo. E ele não percebe que ao ser eliminado, não só ele vai se eliminar, como ele vai eliminar todas as pessoas que ele já teve algum tipo de relacionamento. Porque a história delas vai sumir. E a Javert piorou, vai viajar de novo com ele. A Piora falando que ela pode ser uma bengala, um pedaço de pau pra ele usar. Que isso é uma coisa que ela quer fazer nos últimos momentos da vida dela. Ela quer dar significado para os últimos momentos dela. E ela quer contribuir pro crescimento do nosso querido Fushi. O Fushi acabou de falar que ele não queria mais viver. Então, o que ela vai trazer pra ele talvez seja esse valor à vida. Esse valor ao continuar, ao querer experienciar coisas novas, a procurar com as experiências a ter algum prazer nessas experiências, né? E a respeitar o seu próprio passado também. E às vezes não é uma questão de função, porque ele fala: ah, você, Pioran, aquela casa precisa de você. Às vezes não é uma questão de função, é uma questão de vontade. E o Fushi precisa entender que ele tem vontades, ele pode ter vontades, ele não precisa ter a função apenas de ser esse representante da história e trazer paz para o mundo porque ele tá combatendo os Knockers, entende? Ele tem que ter a sua própria vontade, o seu livre-arbítrio. Mas também já mostra a questão do medo como maneira de interagir com o mundo. E a Vera tá falando, foda-se o que você tá falando, eu vou fazer o que eu quiser, que é o que eu acabei de falar, né? É a opção dela, o livre-arbítrio dela, ela vai fazer o que ela quiser. Ele ainda tá bastante resistente, né? Mas ela se sente feliz em fazer as coisas pra ele, por mais que ele não queira a ajuda dela, ela tá ajudando. Não morra, Piora, mas vai morrer. Cidade, curtir a cidade, a comida da cidade. E o Fushi ainda com medo, eu não vou conseguir proteger, eu não vou conseguir te ajudar se acontecer alguma coisa aqui. Ele tá muito preocupado, tá sempre a partir da sensação do medo e não da sensação do prazer de estar num ambiente diferente e conhecer esse local. Mas claro, justificado porque o inimigo tá querendo matar ele mesmo, né? E não se importa se tá no público ou não tá. Pioran comendo como se não houvesse amanhã, na verdade não há. Engraçado que o narrador sabe exatamente onde estão os inimigos, né? Esse cara é quase como se fosse a representação da Terra, né? Porque ele tá falando que tá sentindo o inimigo como se andasse pelo corpo dele. E aí faria até mais sentido, né? Ele ir dessa para melhor, o Fushi continuar porque é imortal. Porque se ele for a representante da Terra, a Terra, vamos supor, desaparece do universo, mas a humanidade consegue tecnologia o suficiente para seguir em frente, o Fushi vai seguir em frente como representante da história, e a Terra vai ficar na história, mas não vai mais existir, né? Fushi ficar forte o suficiente para os Knockers não conseguirem mais derrotá-lo é a mesma coisa que falar a história ser forte o suficiente para ninguém conseguir mais escondê-la. A véia falando que não precisa ser protegida. Viver um dia de cada vez também é ótimo, é isso aí. Da Galáxia Espera não consegue subir porque não tem a Marte no corpo dele. A véia traz a lembrança da Marte, não se conforma que ele não lembra. Ele lembra da influência da Marte na vida dele, mas não lembra dela. Ou seja, ele tem evidências de que ela existiu, mas ainda falta algo para ter certeza de que ela realmente existiu. E aí ele vai ter que caçar esse algo. Ele vai ter que pegar de volta esse algo, essa evidência da existência da Marte. O Fushi ele é representante da história, mas também é representante da vida, né? Porque ele tem esse contato com os outros seres vivos, ele sente o que os outros seres vivos sentem, né? Então ele meio que tá dizendo que ele tem uma conexão grande com a vida. E ele consegue criar seres inanimados, né? Então, coisas inanimadas. Então ele tá falando aqui que consegue produzir o corpo morto. Mas aí o que falta para esse corpo morto ter vida? Talvez o conceito de alma esteja sendo introduzido aqui. E aí já abre uma margem grande para, por exemplo, criar o corpo do Gugu e a alma do Gugu que tá andando sempre com ele ali aparentemente vai colar nessa alma aí. Ou coisas parecidas, porque ele apresentar esse conceito agora não é à toa. Que explicou o negócio do episódio do Gugu que eliminou o Knocker através da alta temperatura depois da baixa temperatura e dá aquela rachada na pedra. Se alguém querer explicação, tá aí a explicação, você não precisa dar spoiler no vídeo, tá bom? Deixa eu nem me explicar. Indo pra outra aventura. Ele tá muito preocupado com o Knocker, mas podem haver outros inimigos, tá? Não precisa ser só os Knockers. Tem gente que pode querer utilizar da força dele, por exemplo, como já aconteceu no anime, né? N possibilidades deste ser prejudicado. E isso é golpe. Certeza que é golpe. Ela tá usando o chapeuzinho do Luffy, ela é pirata, não tá mostrando o rosto, é golpe. Tá preso, esteja preso. Olha só, isso dói bastante, né? Aparentemente ele vai ser escravizado. Mas não dá pra você escravizar a história, né?
mas que isso fica a marca, isso dói. Quem tá fazendo mal agora a Pioran não são os Knockers, são outros humanos. Jananda. Me prenderam o cara. Falaram que ele tá errado aí, não devia estar ali. A menina mandou um grande... aqui não se preocupa, as pessoas conseguem sorrir a qualquer momento, né? Como se estivesse falando. Aqui as pessoas, elas enganam, elas mentem, elas aprenderam a controlar aquilo que elas expressam. Se no começo do episódio o Fushi estava expressando os sentimentos, agora ele vai ter que provavelmente aprender a controlar o que ele expressa, os sentimentos que ele expressa, para poder salvar vidas. Ou seja, ele vai aprender uma coisa muito importante para vida, que é o poder do convencimento, da malandragem. Já fugiu, já. Tem um muro, ele sabe onde ela tá. Olhou para baixo, caiu, sempre assim. Pronto, agora já sabe que ele revive. Não sabe usar arco porque não tem a Marte. Quer atirar na coruja. Não pode matar o meu amigo. Assim, o Fushi estava indo para um caminho e foi impedido. Ele estava indo para o caminho de utilizar vidas para alcançar o objetivo. Já evitaram que ele fosse para o caminho de utilizar vidas a seu favor. De tomar o lugar daquela vida para fazer algo do objetivo dele. Porque essa vida é companheira de alguém. Então você não pode se utilizar da vida dos outros dessa maneira. Você não se utiliza das vidas dos outros pra subir pra atravessar um muro, pra passar um desafio. Foi isso. Pronto, agora ele não precisa mais do arco porque ele já tirou cópia do arco. E ele utiliza da dor pra criar vínculo com as coisas e poder expressar aquelas coisas através da sua própria força, né? Da sua energia, da sua transmutação, sei lá o que ele faz. Porque os vínculos são criados através de sentimentos. Agora a mina tá falando o caminho do ouro pra ele. Vai virar gladiador agora. Quem ganha nessa arena vai ganhar uma liberdade. Tá, acabou o episódio. Já falei bastante durante o episódio, então eu vou resumir bastante o que eu quero falar aqui. Tem todo um caminhar do Fushi. O Fushi começa a entender os sentimentos, expressar esses sentimentos. Ele tem uma vontade muito grande de desistir quando ele percebe que as pessoas morrem e ele também não quer mais existir. A Pioran reaviva essa vontade dele de viver, porque ele tem sim uma coisa para se prender à vida ainda, que é a Pioran, que foi atrás dele e tá querendo mostrar para ele que viver o dia é importante também. O medo dele dos Knockers acaba cegando ele para outras coisas que são também perigosas, que é o próprio ser humano. O ser humano que tem interesses comerciais, o ser humano que tem o intuito de escravizar para aumentar o seu poder. Começa a entrar em contato com a realidade humana da sociedade vil, comandada por pessoas poderosas que não respeitam a vida. E justamente essa questão do respeito à vida é que vem à tona no final do episódio, quando ele ameaça matar a coruja. As pessoas param ele, literalmente falando para ele valorizar a vida, porque essa vida era importante para alguém, e ele tem que tomar uma outra atitude, que é lutar num lugar aparentemente também onde todos têm a noção de que estão correndo perigo de vida e lutam apesar disso, porque tem algum objetivo, seja a sua própria liberdade, seja outra coisa. Mas ali as pessoas estão conscientes do risco de vida, pelo menos isso. Podem estar sendo até forçadas para correr esse risco de vida, mas elas têm consciência do risco de vida. E aí você valoriza a vida do outro também, porque você, ao perceber que essa pessoa está sendo controlada para arriscar a sua própria vida, você pode tomar uma decisão de querer acabar com essa injustiça, porque provavelmente essa injustiça vai afetar a pessoa que você gosta, no caso a Pioran, que também deve estar correndo esse mesmo risco. Então, provavelmente isso aqui foi uma introdução a um desenvolvimento do Fushi para a questão de valoração da vida e também para a questão de habilidades que possam fazer ele aumentar o seu poder e influência a ponto de defender essas vidas que agora ele vai começar a valorizar. Então é isso, galera, espero que tenham gostado, vira membro do canal, R$3, muito obrigado, valeu, falou!